Ficou quieto? Podemos começar? Hã? Sim, Vanessa. Gente, não vou ficar quieta. Pode começar? Pode. Podemos? Ai, que honra estar aqui hoje! Meu Deus do céu! Olha quem a gente vai entrevistar, né, Li? Eu e Lissandra, a gente siga, né, que tomamos a iniciativa de fazer esse programa Siga a Gente do MS. Hoje nós vamos entrevistar uma advogada maravilhosa. Além dela ser maravilhosa, ela é linda, ela é inteligente. E hoje é o dia dela também, que é dia do advogado. Parabéns, Elô Furtado. Seja bem-vinda ao nosso programa Siga a Gente do MS. Ela é uma advogada especializada, na realidade ela é mestre em Direito Empresarial, tá? E, inclusive, com a gente, é a minha advogada preferida na questão do programa do Compliance, porque eu não implemento Compliance sem ela. Eu não conhecia Compliance. Quem foi a primeira pessoa que começou a falar Compliance na minha orelha foi a Elô, né? Então, tá dividindo isso aqui com você, dividir esse espaço com você aqui hoje vai ser muito importante, né, pra gente. Então, seja muito bem-vinda. Nós estamos honradas em estar com você aqui, principalmente por ser mulher, principalmente por estar representando, né, os advogados, o dia do advogado hoje. E eu e a Alessandra, quando a gente fez, inclusive com você, a gente nem estava lembrando da data, né? E por coincidência bateu. Os acasos da vida, né? Isso aí. São os acasos da vida, né, Elô? Bom, eu gostaria, a honra é minha, o agradecimento é meu, eu estendo aqui toda a minha satisfação, meu orgulho em estar aqui ao lado de duas mulheres que eu admiro, que eu conheço o trabalho, sei da ética, da integridade, né, senão eu jamais estaria aqui. Então, queria parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Eu estava comentando aqui com a Lisandra o quanto é importante nesse momento a gente estar se apoiando, né? Firmar parcerias, difundir conhecimento. Eu acho que o legal, né, se é que a gente pode falar que é legal dessa pandemia, a gente precisa, né, alcançar o máximo de conhecimento que a gente conseguir para depois a gente ver o que a gente faz, né, com esse apanhado de informações para a gente poder deslanchar aí na nossa carreira, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então é uma honra, muito obrigada mesmo, né? Aqui eu só peço um espacinho para vocês para estender o meu agradecimento para a Dioneia, tá? A Dioneia tá com um espaço de coworking muito bacana aqui em Campo Grande. O espaço SD Coworking, então aqui eu faço esse merchandising para ela, muito bem feito, porque não sei se tem muitas mães assistindo a gente aí, mas eu acho que vocês vão compartilhar comigo o quão difícil está sendo, né, conciliar a maternidade com homework.
em home office, né? Então, esse espaço, essa iniciativa da Dionete, achei muito bacana. Então, a gente tem aqui, vocês podem ver um lugarzinho legal para fazer uma reunião, ou até para fazer um trabalho, estudar em paz, né? Então, é muito legal. Eu gostaria de agradecer ela ter cedido esse espaço para a gente estar aqui mais aconchegante, com mais seriedade para essa live. Obrigada mais uma vez. Podem seguir. Ai, a gente que agradece. Nossa, uma honra mesmo. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que o tema que você traz hoje é muito relevante, ele é muito importante, né? É algo que muda com muita agilidade. Então, né, por mais que a gente trabalhe muito focado nessa área, eu acho que a área de compliance é uma área assim, muito dinâmica, né, Elo? E assim, acho que extremamente importante. Ontem saiu até uma matéria. Desculpa te interromper, mas ontem saiu uma matéria na Forbes, no Instagram mesmo da Forbes, até tirei o print e não sei se eu te mandei, mas eu tinha que ter te mandado. E a fala era o seguinte: ninguém chega a ser CEO em uma empresa ou em algum ponto alto profissionalmente se não entende de compliance. Então, é uma informação que vale a pena ser difundida, né, porque realmente faz a diferença aí para todos os profissionais. Muito obrigada aí, Lisandra. Ai, que legal. Legal aproveitar também os agradecimentos aí, mandando um beijo para a Dil mesmo, no Espaço SD, que inclusive está super parceira da gente. Nós vamos gravar sexta-feira aí, inclusive. Né? Então, Dil, obrigada pela confiança, nós temos certeza que esse espaço vai dar super certo, e os profissionais, RHs, advogados, psicólogos que precisarem de um espaço para trabalhar, a gente super está indicando você pela questão da parceria e pela idoneidade também, né? Elô, mas entrando, né, até porque a gente já tem gente que está com a gente aqui, né, nos ouvindo, como é que você está vendo hoje os empresários, né? Como é que eles estão se virando nesse momento de crise, né? Como é que está esse cenário, né? Como é que você está vendo isso na sua visão? Val, o que eu percebo hoje é que isso todo mundo vai concordar comigo, né? Todo mundo está se reinventando, né? Os empresários estão aí fazendo malabarismo para tentar se manter no mercado. Né, mas o que eu consigo visualizar com as demandas, tanto contenciosas quanto preventivas, que está chegando para a gente, é que a gente tem dois perfis de empresário, tá? Isso é muito bacana falar, porque a gente está conhecendo um empresário que ele, de alguma forma, se reinventou, está conseguindo se manter, né? Não fechou as portas do seu negócio, né? Então conseguiu aí ou investir em plataforma digital, ou está conseguindo reinventar o negócio de uma forma online, enfim, conseguiu dar um jeito de não fechar as portas, né? E, por outro lado, a gente tem aquele que está com a corda no pescoço, que está atrás de renegociação contratual, e até mesmo tem os mais extremistas que estão aí chegando a pedir uma recuperação judicial. Mas o que a gente consegue extrair dessa visão, né, aí da advocacia em si, da consultoria que a gente consegue dar, é que há uma nítida diferença entre eles no que tange a planejamento. Então, o que eu consegui visualizar, e que até mesmo foi uma surpresa para mim como advogada, é que quem está no mercado ainda não necessariamente é aquele que tem mais capital, né? É aquele que tem maior planejamento, que conhece o seu negócio, que tem uma gestão, que tem de alguma forma, pode não ter um programa de compliance, mas tem alguma ferramenta, algum instrumento que ajuda ele a mitigar risco, né? Então, nesse cenário, o que a gente está vendo? Que há uma separação, né, digamos, do joio e do trigo. Aquele que conhece sua missão, seus valores, que treina seus colaboradores, ele tem aí está firmando a sua empresa na rocha, né, e está conseguindo aí a se manter no mercado. Então, o que eu gostaria de passar aqui é uma ideia de que não necessariamente quem tem, né, o maior capital de giro, o maior investimento, que está realmente no mercado, não. A maioria das pessoas que tem essa questão de planejamento estratégico é o que está conseguindo se reinventar melhor. Então, de um lado, né, a gente tem aqueles que já
estão fechando as suas portas e aqueles que estão, de alguma forma, sobrevivendo. Então, é essa aí a visão que eu estou tendo de como os empresários estão driblando a crise. E aí que entra o compliance, né, meninas? Então, literalmente, ele vem separando o joio do trigo. Aqui só aproveitar também uma informação que eu lembrei, que eu gostaria de falar para vocês. Eu estava fazendo um artigo recentemente, estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão de empresários, de motivo de encerramento das atividades empresariais, e eu me assustei com o dado, Lisandro. 82% dos empresários, né, fecham as suas portas antes de 5 anos. É muita coisa. E o que mais me surpreendeu foi isso que eu estou falando com vocês. Esse fechamento de portas, em sua grande maioria, se dá por falta de planejamento, falta de organização e não falta de dinheiro, né? Então, é um número bem relevante que se a gente conseguir mudar um pouquinho, né, e abaixar esse número de 82% para 50%, já é um baita de um ganho que a gente vai dar para o nosso país, com certeza. Espero que eu tenha respondido aí. Ô, Heloísa, até acho que é importante, né, eu vou te pedir assim para explicar, porque não sei se todo mundo tem, né, noção ou conhecimento do que é o compliance, assim, se você puder fazer uma introdução, né, de repente isso é muito comum dentro das grandes organizacionais, empresas de maior porte, às vezes uma empresa de pequeno porte não tem tanta clareza, se você puder dar uma introdução para a gente. Inclusive, Li, é muito legal, Li, já estou íntima, né? As plataformas digitais têm isso, né? A gente acha que a gente está ali lado a lado. Que bom, que é assim. Que bom, que ótimo. Mas é até muito legal a sua fala, quando você fala de microempresários, eu acho que é essencial, né, o nosso papel aqui comunicando, fazendo essa live e outros trabalhos, é desmistificar a ideia de que compliance é para multinacional, é para empresas de grande porte. Não, microempresários podem e devem implementar o compliance. Eu ficaria horas aqui conceituando, né, o que é o compliance, mas, em suma, ele vem do verbo to comply, né, o verbo em inglês to comply, que significa estar em conformidade. Então, quando eu falo que uma empresa tem compliance, eu estou falando que ela está em conformidade. Em conformidade com o quê? Né? Em conformidade com a lei, em conformidade com regulamentos. Cada empresa, cada ramo empresarial, né, tem aí normas específicas para ela. Então, uma agência de turismo tem uma regra específica, uma empresa de agronegócio tem uma outra regra, enfim. Então, quando eu falo em conformidade, em compliance, eu estou falando em conformidade. Inclusive com os regulamentos internos, né? O que eu acho muito bacana falar. Cada empresa tem a sua cara, tem a sua cultura, né? Então a gente ter um regimento interno e fazer com que os colaboradores saibam e cumpram esse regimento interno e os externos é falar em compliance. Tá? E aí a gente tem uma série de pilares a seguir, a gente precisa respeitar vários passinhos, né, uma construção para a gente chegar nesse status de conformidade, de compliance. Cada profissional trabalha de uma forma, né? Eu e a Vanessa, a gente já usou algumas metodologias em uma empresa, em outras não, mas em suma, o que a gente precisa? Isso aí é uniforme, tá? A gente precisa ter o apoio do diretor, da alta administração, né? A gente precisa ter um manual, um código de conduta, a gente precisa fazer levantamento de riscos, não necessariamente nessa ordem, né? Implementar um canal de denúncia. Então, quando vocês pensarem em compliance, eu queria muito que vocês não pensassem, né, em uma questão burocrática, uma coisa chata. Não, né? É arrumar o seu negócio, organizar a sua casa, né? Para o empresário respirar melhor, fazer tomadas de decisões com mais serenidade, mais tranquilidade, sabendo, né, que o negócio funciona, o negócio gira, bem bacana. Então, Li, ter um programa de compliance é deixar a empresa redonda, em conformidade com legislações, regramentos externos, internos da própria empresa, respeitando alguns pilares, né?
E aí são inúmeras as vantagens que a gente tem com a implementação desse programa. Até você falando, né, dessa linha da implementação, né, que você explorou um pouquinho dessa questão do conceito, né, falando um pouquinho dos pilares, o que você vê hoje, Lu, na prática, inclusive com os clientes que você atende, o que a empresa ganha, né, o que o empregador ganha, na realidade, implementando um programa de compliance? Então, as pessoas vão achar que tá querendo vender o peixe, mas não é isso. É verdade, tá, gente, que eu tô falando. As vantagens do compliance são absurdas, né? Eu vou falar algumas aqui que eu enumerei como as que eu acho mais importante, mas a primeira é redução de custo. Né? Então, como assim vai reduzir meu custo? Eu vou ter que investir uma empresa para montar esse bendito desse compliance. Eu já ouvi isso de empresário. Não vou mexer com isso, eu vou ter que pagar um monte. Primeiro, né, que também não é um valor absurdo, varia muito do tamanho da empresa, né, do volume de transações, mas mesmo assim, apesar de um empresário ter que contratar, né, uma empresa especializada para implementar o programa de compliance, ele vai conseguir fazer redução de custos, né, porque é aquela premissa básica de que prevenir é melhor que remediar, né. Então, hoje é importante também falar, e eu, advogada, a gente sempre puxar um pouco para o juridiquês, né? Mas a gente tem legislações hoje no nosso país que nos elevam a um patamar de um país desenvolvido, né? Então a gente tem legislações sérias no sentido de responsabilização dos empregadores, de multas pecuniárias muito altas, né? Então quando eu invisto em compliance, eu tenho redução de custos, sim, porque aquele meu fundo emergencial, né, ele pode ser trabalhado com um valor mais reduzido quando eu tenho práticas de prevenção e mitigação de risco, tá? Um outro benefício que também é bacana, e aqui vocês de gestão de pessoas vão concordar também, é a questão do ambiente empresarial. Né? Então, quando eu coloco, organizo essa minha empresa, eu delimito para o funcionário o que ele tem, o que não tem que fazer, eu passo as tarefas corretamente, eu dou uma segurança para o meu ambiente de trabalho, o meu colaborador ele vai ter mais proatividade, né? Então eu tenho esse benefício no ambiente do trabalho, né, Vanessa? Isso é fato, a gente consegue ver uma melhoria muito importante. E por último, né, que é o que a gente mais consegue tornar o compliance vendável, digamos assim, é a questão da imagem reputacional. Né? Então, aqui falando um pouquinho de agronegócio, só para exemplificar para quem está ouvindo, a gente teve recentemente a operação da carne fraca, né? Que literalmente jogou M no ventilador, né? E respingou para todo e qualquer produtor rural, né? A gente teve a diminuição, desvalorização dos produtos e tudo mais. Então, quando eu tenho um programa de compliance, eu consigo dar credibilidade para o meu negócio e consigo solidificar a minha marca, né? Porque o cara vai falar, bom, aquela empresa lá tem compliance, então ali o buraco é mais embaixo, né? Porque ela está em conformidade, nananana. Então a gente consegue ter essa influência positiva no mercado, no que tange a imagem da empresa, a reputação da empresa. Tá? Então são vários as vantagens, mas eu acho que essas, Vanessa, o pessoal vai conseguir visualizar um pouquinho melhor. A gente tem questões mais jurídicas, né? Mas aí eu acho que não vem ao caso. Mas basicamente é isso. E aí, Elo, entra também uma coisa na prática, até que a Dil está falando aqui no YouTube, que, por exemplo, que legal até o que você está falando, porque muitas vezes, né, ela enquanto empresária, né, ela sem mesmo conhecer o compliance, né, sem mesmo conhecer o que é a linha do compliance, ela tem a preocupação dos detalhes, o manual de conduta, que inclusive ela implantou mesmo lá no espaço dela, no coworking, né, são várias atividades, né, que se a gente observar na prática, os empresários hoje em dia já estão executando, fazem parte de um programa, mas às vezes por falta de acesso a uma informação ou um conhecimento, não sabe que isso faz parte de um programa de integridade, né?
E isso a gente tem também a expertise em falar que facilita muito o nosso trabalho, né? E inclusive barateia o serviço, né? Porque se o empresário ele já tem esse manual, ele já sabe, já tem missão, valores, a gente já tem meio caminho andado, digamos assim, né? Então, só são questões de ajustes que vai aí com certeza alavancar o negócio. Puxando aqui na vantagem ainda que eu lembrei, que é importante falar, Lisandra, é em relação a benefícios fiscais, empréstimos em instituições financeiras, né? Facilita em licitação também. Então, toda essa questão que envolve o poder público, a gente consegue ter uma melhor imagem, melhores resultados, né? Resultados mais rápidos, digamos assim, quando a empresa tem compliance. Inclusive, a gente tem vários selos, né, fornecidos pelo governo. A gente tem o selo Agro Mais Integridade, que é destinado para a agropecuária, o selo Proética, que é para empresários de todos os ramos. Enfim, tem boas práticas aqui do nosso estado, que mudou, por exemplo, a questão da política do novilho precoce. Enfim, então o poder público ele já está caminhando nesse sentido, né? Ele incentiva empresas que têm programa de compliance, ele fomenta o negócio nessas empresas, o que dá mais essa certeza aí para a gente de que quem tem, ou que tenha algo como a DIL, né, já tem aí um caminho à frente. Oi, Luiz, assim, existe, né, alguma restrição para a empresa aderir? Por exemplo, uma empresa de pequeno porte, ou um MEI, por exemplo, tem alguma restrição para a empresa que deve aderir ou a que não pode nesse sentido? Olha, ele tem a restrição seria só a vontade, né? Se a empresa tem a vontade, tem a disponibilidade, tem ética, tem integridade, né? Ela pode participar, pode promover uma implementação de um programa de compliance tranquilamente. A gente tem aí casos de empresas com 5, 6 funcionários que a gente conseguiu ajustar um programa de compliance. Então, assim, é muito bacana essa questão de difundir essa ideia para os pequenos empresários. Não é uma coisa só para multinacional, ele tem um nome um pouco robusto, né, compliance, mas não é nada que a gente não adapte a qualquer tipo de empresa. Tá? Então, é só uma questão de adaptação da cultura, não somente, tá? E disponibilidade, né? A gente precisa de um comprometimento, principalmente dos diretores, e é o que a gente precisa. A gente só precisa colocar, fazer o empresário tomar um pouco de cuidado, né, com o que eu chamo de receitas prontas. O compliance não é uma receita de bolo que a gente faz, um bolo que a gente pega uma receita qualquer e faz. Né? Então, cada empresa tem uma cultura, tem uma forma de um risco, né? Então, a gente precisa estudar essa empresa, verificar tudo certinho para então implementar. A gente já consegue encontrar alguns manuais na internet, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é um simples papel, né? Inclusive para efeitos de atenuar a penalidade, por exemplo, a gente precisa comprovar que o compliance é efetivo, enfim. Então, qualquer empresa, desde que tenha comprometimento, perseverança e cuidado com as falsas promessas. É isso que eu tenho para falar para esses pequenos empresários. Até nessa questão das falsas promessas, e é uma coisa legal essa pergunta que a Alessandra fez, né, em relação ao tamanho da empresa, porque eu acho que muita coisa na cabeça dos empresários no Brasil é assim, só se a empresa for grande eu vou ter um compliance, eu vou ter um jurídico, eu vou ter um RH, eu vou ter uma área de TI, né? E eu acho que o negócio em si, para ele crescer, você tem que trabalhar todos esses pilares numa linha de base dentro do seu planejamento para ele vir a ser um grande negócio, né? Porque, inclusive, naquele livro que a gente vê, né, sonhar grande, né, sonho grande. Então, você sonhar pequeno e você sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande, né, porque o trabalho em si, ele vai ser mais recompensador, principalmente para a questão do retorno, da empregabilidade, né. E quando você fala, Elô, desses problemas, né,
O que identifica? Quais são os problemas dentro do negócio, dentro da empresa, que tem que dar um start assim, nas pessoas e falar, puxa, agora eu tenho que implementar um programa de compliance? Olha, Vanessa, é interessante, né, essa pergunta sua, e assim, é o que eu sempre comento. O risco, né, ele é inerente à atividade empresarial. Então, se chegar uma pessoa e falar, eu não tenho risco no meu negócio, então você é qualquer coisa menos empresário, né, porque o empresário, ele tem riscos, né, então toda organização, pequena, grande, enorme, média, vai ter riscos. Mas o que a gente consegue observar é que, apesar da gente ter tido algumas reformas na CLT, ainda nós temos muito problema com o passivo trabalhista. Então, hoje, o contencioso, né, os litígios que envolvem os empresários, na sua grande maioria, envolvem demandas trabalhistas. Isso, inclusive, de grandes, eu estou falando generalizado, tá? Multinacionais, a gente fiz recentemente um estudo de caso, a gente percebe que grandes empresas quase não têm demandas judiciais, e as que têm são trabalhistas. Então, hoje, eu acho que o gargalo, né, principal ainda é o passivo trabalhista. E o ter o compliance a gente consegue visualizar que auxilia muito na mitigação desses riscos, na prevenção do risco trabalhista. Lógico, a gente não consegue eliminar, mas consegue prevenir. E aqui até estava comentando com a Vanessa ontem, Li, sobre umas decisões que a gente está tendo dos nossos tribunais, né, do Tribunal Regional do Trabalho, salvo engano, eu acho que foi o da 14ª região. Ele reconheceu, né, indeferiu o pedido de um empregado, né, então vou falar menos jurídico, né, o empregador mandou o empregado embora, né, porque o empregado fez uma coisa que não deveria ter feito, tá, e o empregado foi lá e entrou na justiça para poder pedir a reversão, que ele queria que aquela demissão fosse sem justa causa e, consequentemente, conseguir todas as verbas trabalhistas. O magistrado, verificando, né, todas as provas no processo, verificou o quê? Que aquela conduta do empregado, ela era proibida dentro da empresa, que tinha um regimento interno e mais, que havia um treinamento de compliance, ou seja, aquele empregado passou por um treinamento de compliance. E aí, o que aconteceu? O empregado perdeu, né, e o empregador ganhou. Então, assim, que é uma coisa bem bacana, né, porque o empregador fala, eu só me ferro, né, já entrei na justiça do trabalho, só do lado. Então, um problema, né, um risco inerente ao passivo trabalhista, e a gente tem aí esse benefício de ter um programa de compliance. Aí a gente tem riscos tributários, né, Vanessa, problemas tributários, todo mundo sabe o quão complexo é o nosso sistema tributário. Então, assim, a maioria dos empresários tocam um negócio com medo ou com a sensação de que a qualquer momento vai receber um auto de infração, né? Daqui um pouco o fisco me pega, né? Muitos têm essa sensação. Então, o compliance também ajuda nesse sentido de auxiliar o empresário a estar em conformidade com as instruções normativas do fisco e tudo mais. Então, já tira esse peso de riscos tributários. E aí também o que eu já comentei com vocês, que é o risco reputacional, né? Hoje a gente percebe que o perfil do consumidor mudou, né? As pessoas querem saber de quem que estão comprando. Aqui também uma coisa bem bacana de falar, e puxando de novo para o agronegócio, que é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante, a gente tem muito na região grandes produtores rurais, né, que não estão perdendo suas exportações, né, estão perdendo de exportar para pequenos produtores. Porque o pequeno produtor, ele consegue comprovar que ele tem sustentabilidade, que não tem trabalho escravo, enfim. Então, é uma coisa muito bacana. O mercado externo quer isso. Os investidores querem isso, né? Eu não vou investir meu dinheiro numa empresa que eu não sei como é que acontece, o que acontece. Então, os órgãos públicos querem isso. Então, eu acho que riscos são vários, inúmeros,
e em todos eles a gente consegue encaixar o compliance, a gente consegue fazer prevenção e mitigação. Respondi, Vanessa? Super. Nossa, super bacana, assim, e isso que você traz, né, até esse exemplo mesmo do pequeno produtor, né, a importância, né, que acho que até quando a Vanessa colocou, né, Lu, é importante isso, assim, às vezes a gente fica esperando a empresa crescer para fazer, para estruturar. Se você já começa com o processo estruturado, se você já tem isso, né, essa definição clara, a tua empresa já começa certa, e aí não tem o que dar errado, né, porque você consegue realmente, mas super legal, acho que esse exemplo que você trouxe agora para ilustrar, assim, faz toda a diferença. Eu acho que eliminar riscos, né, a gente não consegue, mas mitigar e prevenir é sempre possível, isso tanto na nossa vida pessoal, né, por que não na profissional? Então eu acho que é essa a ideia mesmo, e eu acho muito importante, agradeço muito, né, o convite de vocês, não estou me despedindo ainda, mas só reforçando o agradecimento, porque é isso aí, a gente tem que falar, tem que instruir as pessoas, né, então muito bacana. Oi, Lu, e fala pra gente, assim, até o que hoje a área, por exemplo, de gestão de pessoas, a área de gestão de talentos, de desenvolvimento, como ela pode ajudar, né, a área de compliance, assim, qual é o nosso papel dentro, né, desse apoio para ajudar, para estruturar, para implantar o compliance? E eu vou falar uma resposta pessoal, tá? Uma resposta minha. Então, se tiver algum advogado, né, assistindo, pode torcer um pouco os olhos, né? Mas eu acho que o advogado tem uma restrição em falar com o colaborador, né? A gente fala de uma forma diferente, né? A gente se porta de uma forma diferente, isso a gente é inerente, né? Por isso que a gente fala, advogado já nasce advogado. A gente já tem essa cara de nojo aqui que é nossa, né? Então, eu acho que quando a gente está alinhado, alinha o jurídico, alinha o profissional do compliance, que não precisa ser um advogado, tá? É legal deixar claro. Tem esse alinhamento com o setor de RH da empresa, por meio de uma gestão, a gente consegue colher muitos benefícios. Por isso, inclusive, que eu sempre opto por ter, né, eu já fiz alguns com a Vanessa, mas eu sempre opto por ter uma empresa de gestão junto comigo, que tem aí essa questão organizacional, né, porque auxilia muito. Então, assim, o que a gente consegue ver? Quando tem um alinhamento do jurídico com o RH, a gente consegue, por exemplo, ter menos rotatividade de empregado, tá? Então é muito claro quando a gente tem essa abordagem de uma pessoa que consegue falar mais, o empregado se sente mais valorizado, tá? Então a gente consegue diminuir essa rotatividade, e fora a questão do treinamento, né? Por quê? Por que eu bato muito no treinamento? Como eu disse, não basta eu dar um papel para o empresário, eu preciso treinar, eu preciso atualizar esse sistema. E eu acho muito bacana ter uma empresa de gestão que conhece pessoas, né, que sabe falar, que sabe organizar, principalmente na parte do treinamento. Não adianta eu capacitar o meu diretor e não capacitar a ponta da minha empresa, da minha atividade. Então, eu acho que esse alinhamento é essencial. Eu, particularmente, faço isso, né? E acho que dá muito retorno. Eu consigo comprovar que o programa, que o sistema é efetivo, justamente porque eu consigo dar um treinamento diferenciado quando eu tenho uma empresa de gestão ao meu lado. Tá? Não estou puxando sardinha para vocês, não, hein? É verdade mesmo. Mas isso é maravilhoso a gente ouvir, né? Eu acho que, assim, os negócios em si, eles não têm que ter áreas competitivas, né? Sim. Eles precisam ter áreas cooperativas. Então, do mesmo jeito que a gente vai fazer gestão de pessoas, a gente não tem o conhecimento técnico, por exemplo, na área jurídica, com qual vocês estudaram para isso. E muitas vezes é onde a gente percebe na prática que às vezes as pessoas elas perdem muito tempo ficando competindo entre áreas para mostrar quem mais vai gerar resultado, né, para aquele empregador,
e esquece que no final das contas, né, o objetivo de todo mundo ali é único, né, é fazer a empresa ganhar, é fazer a empresa crescer. Então, ouvindo isso de você, e você é uma, né, das advogadas que a gente trabalha sempre em conjunto, é muito bom, porque a gente está num momento de mercado diferenciado, é o momento de realmente nos ajustar, é o momento de nos ajudar, e você vem dando dicas muito práticas, Elô, porque a maioria, às vezes, dos advogados, eles fazem uma linguagem que, às vezes, a gente não entende, né? Então, na linha, às vezes eu já fui conversar com um advogado uma vez, e até aproveitando o momento, ele começou a falar, eu falei, vamos falar em inglês, porque eu não estou entendendo porcaria nenhuma desses temas que você está falando aí. Eu acho que é melhor a gente conversar no inglês aqui do que você ficar usando esses termos aí, que eu tenho que procurar o Aurélio agora, né? Então, eu acho, assim, eu falei, eu não sou advogada, meu amor, então vamos falar uma linguagem que eu entenda, né, que as pessoas entendam, que é isso que, inclusive, aqui a Elisângela Vieira, que está acompanhando a gente no YouTube, está falando assim, parabéns, Heloísa, muito esclarecedor, né, a Sani está batendo palmas, a Grazi entrou aqui, Grazi, nossa parceira, gente, compliance, se enquadra muito bem na preocupação do gerenciamento de riscos, tão falado ultimamente, a Graziera é uma fofa, uma advogada maravilhosa, parceira nossa também. A Marina... Qualquer elogio dela é honra, né? Qualquer elogio dela, muito bem-vinda, ela é muito querida, né? A Marina está falando aqui, top, parabéns pela iniciativa. O Alessandro, sensacional essa live, parabéns, Heloísa, por esclarecer as dúvidas, né? A Dil está colocando também, em resumo, para uma empresária empreendedora que sou, achei perfeito, uma importância enorme. A Paula também está falando, muito bom ver profissionais de excelência. Eu acabei escrevendo aqui, gente, eu estou adorando esses comentários, já eu leio. Não sei se eu li todos, eu sou meio atrapalhada. Mas Vanessa, só para fechar aqui a sua ideia dessa competitividade, inclusive eu gostaria até de me colocar à disposição, tá, de profissionais que estejam assistindo, porque eu acho que a ideia justamente é ter essa questão de multidisciplinaridade, né? Então eu preciso ter, eu consigo agregar muito mais valor quando eu tenho um psicólogo, um contador, um administrador de empresas dentro do meu negócio, né? Eu tenho perspectivas diferentes, eu tenho visões diferentes, então eu acho que é isso aí mesmo que você falou, vamos deixar, principalmente depois dessa pandemia, né? Eu acho que a gente viu que quanto mais solidariedade houver, mais a gente caminha. Então, vamos para frente juntos, né? Que eu acho que todo mundo ganha. Mais a gente caminha, exatamente, né? Essas oportunidades, igual você vem falando da forma de implementar, né? O que você vê como oportunidade de aprendizado para a empresa, né? Implementando uma questão de um programa de compliance? Eu acho que é aquilo que eu já comentei. Organizando a minha casa, eu consigo fazer a prevenção. Eu acho que a palavra-chave é a prevenção, é o planejamento, é a gestão, que é o diferencial que a gente consegue visualizar dentro da empresa. Eu sou mãe de 2 menininhas, né? Mãe não consegue fazer nada sem falar dos filhos, né? É uma tragédia. Mas eu costumo falar que a casa da gente, a empresa é a casa da gente, né? Então, pelo menos na minha casa, funciona muito bem eu colocar uma rotina nas minhas filhas, né? Eu ter aí toda uma programação, lógico, né? Flexível, a depender do dia, mas as coisas fluem melhor. E com o empresário, eu acho que isso não é diferente, né? Então, a gente desenhar no papel, fazer toda essa estratégia para ele, auxilia muito aí e vai fazer com que ele aprenda diariamente e de alguma forma, né, consiga ter de fato as rédeas do seu negócio. Eu acho que esse é o principal ensinamento que ele vai ter. Ele vai entender que ele não é onipresente, né, que uma empresa é formada por várias pessoas e que você nunca vai conseguir saber o que todo empregado seu vai fazer, né, o que ele pensa, o que ele deixa de pensar, bem como filho mesmo, né. Então a gente consegue levar esses aprendizados. E ainda nessa analogia de maternidade, né, e empresa, o que eu costumo dizer é o seguinte: deixa alguma empresa olhar o seu negócio com uma forma diferente,
porque a gente nunca quer colocar defeito no filho da gente, né? E assim é com a empresa. É quando você tem uma outra pessoa que vai estudar a sua empresa, que vai analisar suas transações, que vai, né, fazer uma coisa toda correta, você vai ter um baita de um aprendizado, porque você vai ter uma outra visão, uma outra perspectiva, né? Nem que não faça o compliance, né, no primeiro momento, mas você já vai ter aí uma outra perspectiva. Eu acho que é basicamente isso, tá? E já puxando o gancho de ensinamento, a gente tem premiações, né, que a gente está esquecendo de falar. Eu falei já sobre a imagem reputacional da empresa, o quanto isso é importante, e das legislações, e aí tem vários selos, né, do nosso governo que a gente consegue certificar a empresa, né, fora as ISOs da vida, né, estou falando aqui de poder público, que dá aí uma alavancada no negócio, né, então aqui vem na cabeça os mais famosos, digamos assim, que é o selo Proética para empresas e o Agro Mais Integridade para agronegócio, também que já dá uma ajuda. Muito bom. Ô, Elô, fala pra gente, né, até passando aí esse período, né, a gente está aí num período ainda vivendo muito presente essa questão da pandemia, dessa crise, assim, o que para você, neste momento, tem sido o maior aprendizado, assim, o que tem sido importante, quais foram as maiores reflexões que você, enquanto profissional, né, enquanto consultora, o que você mais tem percebido neste momento? Olha, Ali, na verdade eu acho que está todo mundo com um turbilhão de informações na cabeça, né? Eu acho que a gente está tendo muita informação jogada, né, literalmente, nas nossas casas, nas nossas empresas. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, a gente precisa, de alguma forma, tentar fazer toda essa absorver todo esse conhecimento, né? Então eu particularmente estou tentando absorver tudo que está me sendo concedido de alguma forma, né? Para depois a gente poder fazer um apanhado de tudo isso e organizar, né? Não só a empresa, mas a nossa cabeça, né? E aí então a gente seguir em frente. Eu acho que hoje a palavra de ordem, pelo menos para mim, né, vem sendo serenidade, né, calma, tá todo mundo na mesma agonia, na mesma incerteza, né? Então o meu aprendizado com o Covid realmente programas de integridade, né? E tudo aquilo que tanto na minha profissão quanto na minha vida pessoal eu consiga ter mais calma, mais estruturar melhor, né, me estruturar profissionalmente e pessoalmente, a gente consegue se solidificar melhor. Então, a minha aprendizagem com tudo que eu estou vendo aquele que tem mais planejamento, que tem mais serenidade, que tem mais calma, que consegue se dar ao luxo de ter calma, né? Eu acho que calma é um luxo, né? Então, aquele que tem essa possibilidade de respirar antes de já fazer as tomadas de decisões, consegue, né, ter um diferencial. E isso, né, ele tem essa calma, ele tem essa serenidade, porque fez alguma coisa no passado para poder estar agindo dessa forma. Então, eu acho que é isso. Nossa, muito legal, até me inspirou aqui. Eu também estou aqui, ó. Então, eu não sou luxuosa. Calma, vamos respirar. Eu não sou luxuosa, porque calma, eu falo que eu vou ter só quando eu morrer. É onde eu vou estar parada, entendeu? Elô, você essa aí eu vou escrever no espelho do meu banheiro. Não, e não se iludam comigo, tá? Hoje estava conversando com uma amiga minha, minha parceira sócia, Ariana, não sei se ela está visualizando, ela falou assim, menina, você parece um tratorzinho, e eu fiquei realmente, né? Mas vamos tentar desacelerar o trator e a gente tem que ter calma. Essa aí eu vou adotar para a vida, entendeu? Porque calma é um luxo, então eu não sou luxuosa, eu tenho que...
Eu tenho que aprender muito ainda nisso, viu? Porque, olha... uma coisa legal que a Gra falou aqui, ó, que a Graziela está falando, que é importante a gente lembrar que tem muitos órgãos públicos que já exigem programas de compliance das empresas que desejam participar de licitações. Então, é não perder tempo, né, e fazer, na realidade, o negócio acontecer. Aí aquilo, eu acho que teve uma aluna, porque a gente nem falou que ela era professora também, sabe, Lissandra, que na realidade é uma das outras habilidades da Heloísa também. A Gabriele, que foi a sua aluna, falou, professora Elo, maravilhosa como sempre, né? Eu amo. E aí, quando você estava falando de paciência, de calma, de luxo, né? Aí a Marina, a Marli pegou e escreveram, né, paciência, e deram uns risozinhos aqui, sabe? Eu quase coloquei uma figurinha do yoga na hora. A Marli, Vanessa, não sei se é, mas se for, é a minha mãe. E se deve ter sido então. Mãe, você não veio me queimar aqui, hein, mãe? Mãe assistindo live, ainda bem que a minha não sabe entrar. A minha mãe, né, eu acho que ela participa de tudo. Obrigada, mãe. Beijo. A minha não sabe entrar. Na hora que ela começar a entrar, o negócio você tá ferrada. Aí eu tô ferrada, né? Mas assim, eu acho que a mensagem que você falou pra gente, até se você quiser fechar com uma mensagem, tem uma outra coisa que você falou que é muito legal, né? Que organizando a casa, né? Organizando a empresa, né? A gente consegue fazer prevenção. Eu acho que é essa contribuição que você pôde nos dar com esse seu conhecimento que você tem, né? Você fala de compliance e os seus olhos brilham, né? Eu já falei para você que até nos outros negócios, inclusive na gente também, a gente vai ter que colocar compliance. Isso é uma coisa que eu vou conversar com a Helenita, né? Para a gente fazer o negócio na linha da integridade também, né? Então, às vezes, assim, para a gente fechar, né, e aí ali também tá do outro lado, a gente ouve de você uma mensagem de como foi para você participar, a gente agradece, né, você, essa sua disponibilidade, o seu tempo, que a gente sabe que além de mãe, profissional, esposa, né, filha, super corrido, e agradecer de você, né, essa sua prontidão, essa sua integridade, né, de estar com a gente aqui hoje. Então Para que eu choro. Elô, deixa eu aproveitar, né, antes de você trazer essa mensagem, mas eu acho que é isso que a Vanessa colocou, assim, eu realmente, para mim, foi extremamente valiosa, assim, essa sua participação, a sua fala, a forma como você fala, então, assim, você faz, né, eu tenho aqui a SIGA, LR também, e nós temos uma empresa no ramo agrícola, né, com eu e meu esposo. Então, assim, eu já fiquei, você vai despertando isso, gente, compliance, né, a gente trabalha, fala tanto, mas, assim, te ouvir falar faz isso trazer muito sentido mesmo, assim, então não é quando eu tenho uma empresa de médio, grande porte, não, é o dia a dia, e se a gente faz isso, eu acho que uma coisa que é importante, que talvez as pessoas não tenham tanta noção, mas é o exemplo que você trouxe, né, dessa ação trabalhista, que a lista de presença, o fato de ter sido treinado, o fato de ter uma instrução normativa, um procedimento bem desenhado, o quanto isso traz o benefício, né, e a gente consegue realmente ganhar processos, porque a gente mostra, quando você mostra que a empresa sabe, que a empresa treinou, que a empresa capacitou, e que a empresa se preocupa com o ser humano, isso é muito importante, né? Então, eu acho que, assim, nossa, hoje você realmente deu uma aula pra gente, assim, uma lição, né, do quanto a gente pode fazer diferente, de quantos benefícios a gente pode ter enquanto empresa, enquanto RH, enquanto procedimento, fazendo bem feito e fazendo certo, né? Nossa, uma honra, assim. Eu vou chorar, vocês vão fazer eu chorar, porque eu sou manteiga derretida, viu? Eu quero agradecer aqui, assim, eu tava... Vale a pena. Né? Chorar bem vale a pena. Agora chorar pro mal só entope o nariz. É verdade. A Vanessa falou, né? Eu dei aula há 3 anos, né? Dei aula voluntária na Federal também. Comecei a docência como voluntária na Federal. Já dei aula de direito empresarial, tributário, então já é uma coisa, né, que eu venho estudando há muito tempo. Meu mestrado é em direito empresarial. Então, e aqui eu até
estava com saudades de sala de aula, né? Até me senti novamente lecionando, então eu quero muito mesmo agradecer de coração essa oportunidade. Agora vocês me aguentem que eu vou enfiar um monte de assuntos para a gente poder debater, e queria fechar aqui esse encontro, né, com uma frase, até deixei anotado aqui, de um ex-procurador-geral de justiça americano, chama Paul McNulty, desculpa a minha pronúncia em inglês, acredito que seja assim, que ele fala o seguinte, vou falar em português, né? Se você pensa que o compliance é caro, experimente não fazê-lo. Então, eu acho muito bacana isso, e que vocês gostem, né, que vocês pensem em programas de compliance com carinho, e eu fico à disposição. Depois, por favor, passa aí meu contato para quem desejar, e a gente fica à disposição. Quanto mais a gente falar em integridade, em ética, né, eu acho que a gente vai conseguir melhorar o nosso país muito, né, deixar aí um legado bacana para os nossos filhos. E novamente agradecer a Dil. Depois, quem quiser, eu vou postar lá no Instagram um pouquinho do espaço para poder visualizar. Tem lá em cima um espaço de coworking que dá para estudar, né? Tem já advogado atendendo aqui também, está tudo sendo higienizado, as secretárias todas com máscara, então tá tudo em perfeita consonância aí com as regras, né, da Organização Mundial de Saúde. Então, é isso. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que assistiu. Daniel, vou falar para você, o Daniel, que está muito bom, e a Gabriele reforçando que você é a melhor professora de empresarial e tributário que a Unider. Ó, que é a melhor, é a mais elegante, né? Porque essa aí, minha filha, é aquela que você vai na padaria e a bicha tá chique. Não tem jeito. Não tem jeito. Onde você vai, ela sempre tá linda, né? Isso é uma coisa que eu aprendo muito com ela, né? Gratidão, Elô, gratidão. Conta com a gente, conta com a Siga. A Lissandra tá lá em Dourados. Eu tenho certeza que nessa questão da implementação do compliance nós vamos levar isso adiante. Obrigada por todos que nos assistiram. Perguntaram aqui se isso vai ficar disponível. Vai ficar disponível no canal da gente, vai ficar disponível no canal da Siga também. Compartilhem, porque a ideia desse programa é a gente fomentar e valorizar profissionais, empresários, RHs, né, aqui do nosso estado. Eu acho que quando a gente valoriza a casa da gente, né, a gente consegue olhar para a casa do outro melhor. E é uma coisa que eu falo que, enquanto crença do sul mato-grossense, é ficar parando de olhar, e eu sei que você atende outros estados também, né? Assim como a gente é só ficar olhando outros estados e esquece das joias raras que tem aqui no nosso Mato Grosso do Sul, né? Então, obrigada. Li, não sei se você quer falar mais alguma coisa, que eu me empolguei hoje. Eu fiquei honrada mesmo, assim, prazer enorme, Elô, assim, super... Né, acho que assim, é um tema muito relevante e você é muito especial, assim, muito especial. Obrigada pela tua alegria, pela tua energia, né, por você realmente contagiar. Eu acho que hoje a gente fez uma live muito, muito prazerosa, assim, muita troca, né, e com algo que é fundamental. Muito feliz. Fico à disposição, tá, Ali, para o que você precisar. Você também, Vanessa, e todo mundo aí. Fico à disposição. Eu acho que quanto mais a gente conversar, mais coisas vão fluindo, ideias vão surgindo e a gente vai se ajudando, né? Então, beijo, fiquem todos com Deus e é isso, né? É isso. Obrigada, gente. Boa tarde. Um excelente dia. Beijo. Beijo, tchau.